Pri, por favor, faz a oração de abertura para a gente. Tá. Aqui, mais uma vez, eu busquei o Pastorino. Minuto de sabedoria? Minuto de sabedoria, que fala assim: Deus está em toda parte ao mesmo tempo e, portanto, está também dentro de você, em redor de você, vendo o que você faz, sabendo até o que você pensa. Se você sofre, é porque a dor lhe trará benefícios futuros e não por vontade de Deus. Você deixa seu filho sofrer na cadeira do dentista porque este beneficia seu filho, mesmo fazendo que ele sofra. Deus age também assim conosco. Então, vamos fazer a nossa oração, né, para nos conectarmos a Deus. Lemos essa página de Pastorino, nos lembrando que Deus não quer o nosso sofrimento. Ele é um pai de amor que quer sempre o melhor para a gente. Então, vamos agradecer primeiramente a Deus, nosso Criador, ao Mestre Jesus, aos benfeitores espirituais e a todos os espíritos superiores que nos auxiliam nesse estudo. Que eles possam nos abençoar, que eles possam nos intuir, para que falemos, para que aprendamos um pouco mais sobre a doutrina de Jesus. Temos que aprender e temos que praticá-la também. E, Senhor, vamos te pedir também que nossas águas possam ser fluidificadas com os lenitivos necessários para o nosso organismo físico e para o nosso organismo espiritual. Senhor, nesse exato instante, abençoe a casa de cada um dos participantes deste Evangelho, Senhor. Abençoe cada pessoa que esteja no planeta Terra, pois todos nós que aqui estamos somos necessitados e precisamos das suas bênçãos, Senhor. E assim, vamos pedir a permissão para iniciarmos mais um Evangelho abençoado na semana de hoje, né? No dia de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus, Pri. Eu queria fazer um comentário antes de você comentar, porque você sabe que ontem era o dia do meu Evangelho no Lar, né? Coincidência que a gente sabe, para mim caiu a coisa se era lícito abreviar o sofrimento de alguém. A coisa da eutanásia, né? Aí você vem falar essa coisa da necessidade de sofrimento, e ali também está se dizendo isso, que às vezes no último momento o espírito se ilumina e vai ter outro rumo no caminho evolutivo dele. Então, abreviar sofrimentos não é algo útil para o ser humano, como você está falando aí. Os sofrimentos são necessários, não é lícito a ninguém abreviar o sofrimento humano, porque nos comentários que eu fiz, eu também falei sobre isso, que, por exemplo, hoje em dia já é uma prática comum, embora muito dolorosa, a gente abreviar o sofrimento dos nossos animais de estimação. Porque, ao contrário do ser humano, o sofrimento para eles não tem nenhum fruto, porque ele não raciocina em cima daquilo. É só uma coisa física. Aí Bom, mas vamos voltar aqui ao nosso evangelho de hoje. Pode dar prosseguimento, por favor, Pri. Eu vou pedir para você ler, Cris, porque eu acho que eu fiz uma pequena confusão. Eu peguei a parte do Mateus, mas eu acho que eu peguei uma parte errada. Peguei o finalzinho, começando outra. Então, lê, por favor. Sim, mas mas tem relação com essa parte. Tá. 31 a 35. Naquela mesma hora, vieram alguns fariseus dizendo-lhe: sai, vai embora daqui, porque Herodes quer matar-te. E disse-lhe Jesus: indo, dizei a essa raposa: eis expulso obsessores e realizo curas hoje e amanhã. E no terceiro dia, entre aspas, me aperfeiçoo, mas devo caminhar hoje e amanhã. E no dia seguinte, porque não convém a um profeta morrer fora de Jerusalém. Jerusalém, a matadora dos profetas e a apedrejadora dos que lhe são enviados. Quantas vezes eu quis ajuntar teus filhos, como uma galinha aconchega seu ninho sob as asas, e não quiseste. Eis que vos é deixada a vossa casa, e digo-vos que não vivereis até que digais:
bendito o que vem em nome do Senhor. Eu falei que eu fiz uma pequena confusão, porque tem aquela relação, né, dos evangelhos. E aí eu não achei nas minhas pesquisas nada que falasse a respeito, relacionando com o espiritismo. Aí peguei isso de Mateus. Porque Né? tem a relação. Tem a relação. E aí ele vem comentando, porque ele, nessa parte, ele fala só do 37 ao 39, que começa naquela parte, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas. E aí ele fala que isso está todo num contexto, né, que Jesus está próximo ao seu martírio na cruz e fala à multidão e aos seus discípulos, falando sobre a questão da hipocrisia, do egoísmo, do orgulho, a vaidade das lideranças religiosas que detinham o dever de conduzir as ovelhas para o caminho do bem. Mas, no sentido contrário, elas valorizavam mais os ritos e as aparências exteriores do que praticavam o amor e a caridade, principalmente com os deserdados da terra. E aí ele fala que nas nossas reflexões nós temos que transportar isso para os dias atuais, entendendo que Jerusalém é a humanidade, né? A casa ou o templo são os grupos religiosos e aí não importa o que seja, né? Qual a religião que seja. E aí ele diz que os profetas e os mensageiros divinos vêm em missão de orientar para o caminho da verdade em direção ao Pai, tendo o Mestre como modelo e guia para as nossas vidas na busca da perfeição. Aí ele até cita uma parte de João em que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Aí, naquele tempo, ele vem contando, né? Vem relatando essa questão de Jesus, e Jesus falava nessa questão da hipocrisia, ele vem citando aqui uma grande parte que as pessoas falavam algo do tipo, mas na hora de exercer, né, de praticar, praticavam outra, que era tudo muito exterior. E não foi isso que Jesus veio nos ensinar. Veio nos ensinar o amor sincero, né, não aquela casca que vem, né, só a casca e não é aquilo, aquilo é oco. E aí ele diz que Jesus, né, o mestre, fala com tamanha contundência que ele desnuda os vazios espirituais dos escribas e dos fariseus, que, como cegos, guiando cegos, fechavam o reino dos céus a eles mesmos e aos homens, fazendo-os jurar pelo templo que nada representava e mantendo-os devedores perante a Deus. Como pastores insensatos, abandonavam suas ovelhas, induzindo-as ao mal, com propósitos indignos. E aí ele vem comentando que ainda hoje o mundo refuta a mensagem cristã enviada por aquele que vem em nome do Senhor, alertando-nos e conduzindo-nos para o caminho correto, para o reino de Deus habitar em nós. Isto porque Deus promulgou leis plenas de sabedoria, tendo por único objetivo o bem. Em si mesmo encontra o homem tudo o que lhe é necessário para cumpri-las. A consciência lhe traça a rota, a lei divina lhe está gravada no coração. E, ademais, Deus lhe a lembra constantemente por intermédio de seus messias e profetas, de todos os espíritos encarnados que trazem a missão de o esclarecer, moralizar e melhorar. E, nestes últimos tempos, pela multidão dos espíritos desencarnados que se manifestam em toda parte. Se o homem se conformasse rigorosamente com as leis divinas, não há duvidar de que se pouparia aos mais agudos males e viveria ditoso na terra. Se assim procede, é por virtude do seu livre-arbítrio. Sofre, então, as consequências do seu proceder. Isso está na Gênesis, no capítulo 2, que fala sobre o bem e o mal. Então, ele fecha com a seguinte questão: por tudo isso, que possamos dizer, bendito é o o que vem em nome do Senhor, que está em Mateus. Então, para a gente refletir, né, mais uma vez, sobre os ensinamentos de Jesus e praticá-los, né, não falar que praticamos, que isso não resolve, né, para entrar no reino dos céus, ou o que seja, você tem que praticar, não é você falar, eu sou cristão. Você fala que é cristão, mas não age como Cristo deveria, como Cristo nos ensinou, não adianta nada. Então, é esse o ensinamento, porque eu não consegui achar da parte inicial lá do Evangelho.
Outra coisa, essa coisa do não há coincidência. Por coincidência ou não, no começo da outra semana, um dos ex-alunos do Ebert, de quando eu era inspetora, que é um querido meu, mantém amizade, e ele é evangélico. Ele me procurou, ele falou, eu queria polemizar aqui, levantar uma questão polêmica. Por que Deus permite que algumas pessoas passem fome? Aí a gente começou a conversar sobre aquilo, aí eu falei da coisa do espiritismo, que tem certas coisas que só o conceito de reencarnação pode explicar, mantendo a ideia de que Deus é até infinitamente justo e bom e tudo mais. Aí, no decorrer dessa conversa, ele se interessou em querer conhecer, né, o Livro dos Espíritos. Eu passei para ele, até recomendei para ele. Mas você vê primeiro, ao invés de ler o prólogo, que é bem complicado ali, vê o Kardec, o filme Kardec tem na Netflix, porque o prólogo basicamente vai explicar o começo do Espiritismo, como o filme também explica. E eu mesma fui ver o Kardec, rever, e deu vontade de rever, porque eu já tinha visto. Enquanto eu via Kardec, e depois, quando eu comecei a ler aqui, o estudo de hoje, eu faço sempre no domingo, depois do meu evangelho. As coisas linkaram na minha cabeça. Porque uma coisa também aqui que a gente nota, que é triste, é isso, o conhecimento vem. Aí, quando o homem se aposta daquele conhecimento, infelizmente, uma parcela desses homens toma aquilo como verdade absoluta e fica fechado ao que vem de novo, que o que vem como complemento, que o Cristo disse, eu não vim negar a lei, eu vim complementar. Só que Cristo, como a gente vê, foi entregue pelos doutores da lei, foi crucificado e tudo mais, porque o Evangelho, a Boa Nova, não foi aceita por aqueles que eram os doutores da lei. A gente vê também em Paulo e Estevão, também como Paulo praticamente responsável pela morte do Estevão por não aceitar isso. Aí passa-se o tempo, se funda uma nova religião, o cristianismo baseado, até hoje os judeus não aceitam Cristo como sendo Messias, e surge o Espiritismo, que é o Espírito de verdade, o Consolador prometido pelo Cristo. E aqueles novos doutores da lei da Igreja Católica, a gente vê muito isso nesse Kardec, também não aceitam a vinda do Consolador prometido. E no livro também específico, na Espanha, chegam a queimar os livros, né? Chamar que aquilo é heresia. Aí, de novo, a mesma coisa. Os novos doutores da lei não aceitam que isso seja revisto. Infelizmente, eu acho até que chegando novas informações, os novos doutores da lei do próprio Espiritismo, que você, como espírita, sabe que dentro do Espiritismo também tem as correntes ortodoxas que não aceitam nada fora do Pentateuco. Então, mas é claro, lá atrás, os primeiros doutores da lei mandavam apedrejar aqueles que vinham com a novidade. Agora, quando chegou o Espiritismo, se queimava pelo menos só livros. E hoje em dia a coisa vai só no debate. Então, embora ainda haja esse erro de se reconhecer como dono da verdade e não aceitar o novo, a coisa vai se abrandando, está tudo mais maleável. Até que, graças a Deus, eu espero que em breve a gente chegue a um momento em que os conhecimentos vão poder surgir de todos os lugares sem haver essa cisma com aqueles que dominam o conhecimento anterior. Eu tive que fazer essa analogia porque acabou que juntou tudo isso na minha cabeça, né? Ver que a gente ainda comete o mesmo erro, mas de maneira mais suave, a coisa, o mal bem, vai sempre evoluindo. Vamos lá. O Torres Pastorino, ele comenta desde o começo, ele até separou. Eu achei separado do 31 ao 33 e depois do 34 e 35. Então, vou fazer primeiro essa primeira parte aqui. Que vai naquela mesma hora até o momento que ele fala, mas devo caminhar hoje e amanhã, no dia seguinte, porque não convém ao profeta morrer fora de Jerusalém. Então, ele diz o seguinte: desse episódio, verificamos
um modo de agir do espírito que não teme as ameaças terrenas, mas realiza seu trabalho missionário rigidamente dentro do pré-estabelecido. Primeiro, o serviço de atendimento aos que sofrem, libertando-os das cadeias dos planos inferiores, astral e físico. São duas etapas distintas, porque ele faz aqui alusão ao que ele diz: no primeiro dia eu expulso demônios, no segundo eu curo e no terceiro eu aperfeiçoo. São duas etapas distintas, ambas dependentes de poderes psíquicos. A terceira etapa será a obtenção da perfeição plena em si mesmo. Mas, de qualquer forma, é indispensável caminhar, pois na evolução dá-se o mesmo que ao subir a correnteza de um rio. Parar é regredir. A conclusão só faz sentido pleno quando compreendida em sua interpretação mais profunda. Um profeta ou médium não deve terminar sua carreira terrena fora do âmbito da cidade da paz, porque Jerusalém, a tradução é cidade da paz. Aqui diz fora do âmbito da paz. E para que não seja a paz perdida, é necessário que a obrigação seja cumprida. Então, ele coloca que a paz é, na realidade, essa consciência tranquila de que a missão desse médium foi cumprida na Terra. Seja cumprida, é cumprida totalmente, sem medo de ameaças de morte, nem da própria morte. Compreendemos ainda outra lição: a perfeição ou iniciação total vem através e em consequência do serviço prestado por amor aos semelhantes, quer se trate de curas espirituais, como a expulsão de obsessores, ou físicas, as doenças da matéria. Aí ele passa para outra parte, que é essa de Jerusalém, que Jerusalém... Vamos lá. A triste frustração dos grandes instrutores e manifestantes divinos ao verificar a rebeldia dos homens é que expressa com todo o sentimento de dor. Quantos grandes iniciados e adeptos da fraternidade branca desceram entre os homens e foram sacrificados, perseguidos e assassinados. E isso não apenas na antiguidade, classificado pelos historiadores atuais como bárbara, mas ainda hoje, por homens e em países que se dizem civilizados no mais alto grau. Aqui, essa coisa de ser trucidado é meio forte, mas aqui eu pensei no próprio Kardec, que era um cara que ele tinha um grande conceito como pedagogo na época, e a França era um país civilizado, né? E, no entanto, ele foi trucidado, não fisicamente, mas emocionalmente e psicologicamente, porque chegou a ser perseguido. Os povos que sacrificam os avatares, ou mesmo adeptos iniciados, não demoram a receber o choque de retorno pelo efeito da própria lei, sem nenhuma interferência dos atingidos, que, em muitos casos, pede ao Pai que os perdoe porque não sabem o que fazem. De qualquer forma, isso não evita o resultado da lei, que é inevitável, e age automaticamente como a lei da gravidade. Não dá para fugir da lei da gravidade, que ela vai atrair tanto aos justos como aqueles que não são justos. Então, a lei do retorno também vai acontecer para todo mundo. Assim, a lei que destrói homens, nações e planetas, quando estes jogam pedras para o alto, atacando os enviados que vêm salvar o planeta. A lei trata igualmente, seja uma nação ou um homem. Nesse pedaço aqui, que eu achei até meio pesado, meio forte, essa coisa da lei do retorno, mas eu não tive como não pensar, por exemplo, na coisa do Holocausto judeu da Segunda Guerra Mundial, porque eu me lembro que uma vez eu vi uma reportagem sobre o Holocausto, aí um pensador judeu dizia o seguinte, que ficou muito difícil ser judeu depois do Holocausto, porque o povo judeu sempre se reconheceu como escolhido de Deus. E, de repente, né, na Segunda Guerra Mundial, acontecer aquele genocídio, né, o Holocausto, é uma coisa assim
que para um judeu puro fica muito difícil de compreender mesmo, de continuar, como ele falou, continuar sendo judeu depois do Holocausto. Mas eu olhando por esse ângulo, porque foi uma barbaridade da gente compreender isso, a gente pensar também isso, como Deus permite que isso aconteça, mas quando você lê isso aqui, que a lei do retorno é inevitável, a gente também pensa quantos foram os que foram sacrificados. Jesus, João Batista, todos os profetas que acabaram tendo morte violenta por serem esses novos enviados da Boa Nova. E segundo aqui o pastorinho está colocando, pela lei do retorno, talvez aí, na minha concepção, isso, o Holocausto tenha sido isso, essa lei do retorno pelo sacrifício de tantos, né, que foram massacrados por professar essa nova fé que surgiu. Mas isso são conjunturas, né? Isso só cabe, realmente, a verdade só cabe a Deus e a espiritualidade. Eu só estou conjecturando aqui, fazendo conjunturas aqui. Mas eu acho que de básico aqui que se toma disso é essa coisa do profeta não morrer, não deve morrer fora de Jerusalém, ou seja, principalmente todos nós aqui, como médios que somos, sabemos que nós nascemos com essa auto-predeterminação. Nós somos médium para cumprir uma tarefa junto aos nossos semelhantes. Ninguém nasce médium para si. Nós nascemos médium, a mediunidade é para o serviço ao próximo. É para o serviço, como ele diz aqui, por amor, por abnegação ao próximo. Muitas vezes, à custa do nosso próprio sacrifício, né? Porque para o médium manter aquele compromisso de horário, de dia e tudo mais, quantas vezes ele tem que fazer seu sacrifício de tem uma festa, vai ter uma festa, um churrasco e tudo mais, mas não. O médium sério, ele diz, não, esse dia aqui eu nem marco nada, porque ele está totalmente dedicado ao dia do meu sacerdócio, porque a mediunidade é um tipo de sacerdócio. Mas aí também sabe, né, Pri, que tem médiuns e médiuns, mas aí cabe a cada um a conversa com a sua própria consciência, mas nós sabemos que é um sacerdócio que a gente não pode fugir disso. E, como a gente também já sabe, não é um dom, não é um privilégio. Na realidade, é o pagamento de uma dívida. Então, é inegociável. É inegociável porque a gente aceitou a mediunidade, talvez até como último recurso de pagamento dessa dívida. Já foi negociado antes e a gente não cumpriu. Nós aumentamos com a nossa recusa, com a nossa fuga do compromisso à dívida. Então, a mediunidade é o último recurso e, por isso, é inegociável. De novo, falei demais. O que você acha? Eu ia falar justamente sobre isso, né? Que não é um dom, é algo que nós imploramos, né, para poder resolver as nossas pendências, né? Então, a gente tem que lembrar disso. E quando Jesus vinha falando, né, veio falando dessa questão dos profetas, se a gente for pensar lá, os primeiros cristãos sofreram muito, né? Eles sofreram com a vida deles, mas a vida espiritual continuou, né? A carne, né, a matéria acabou, e a gente sabe que a matéria vai acabar de qualquer forma, e o espírito continuou, né? Eles conseguiram exercer aquela tarefa que eles tinham se proposto a exercerem, né? E na mediunidade também é assim, né? Você tem as suas tarefas e a gente tem que tentar resolver da melhor forma, porque se nós temos a ideia de que nós pedimos por esse trabalho, né, que não é um dom, que não foi delegado porque os médios são melhores que os outros, não. A gente tem que lembrar de fazer da melhor forma. Muito pelo contrário. É isso. Isso nos auxilia muito, né? Porque quando você é um médium sério, naquele dia do trabalho, né, nós somos imperfeitas, a gente comete uma porção de erros, mas naquele dia da atividade, você tenta se manter na cidade da paz, né? Você tenta você faz uma alimentação diferente, mais leve, os seus pensamentos, né, são mais leves, você faz uma boa leitura, então você se prepara para exercer aquela atividade. E esse já é o início, né? Se você trabalha só uma vez na semana, pelo menos uma vez na semana, você tem todo aquela limpeza,
né, do seu próprio organismo, da sua psicosfera, você tenta não ver filmes, né, não participar de atividades que sejam exaustivas, que sejam negativas, você tenta se elevar, e aí você se conecta a Deus, né, porque Deus está conosco o tempo inteiro, Jesus, o nosso anjo da guarda, eles estão sempre ao nosso lado, só que às vezes nós não estamos conectados, né, o nosso radinho está lá na sintonia errada, Errada. e isso auxilia muito, né, porque aí você consegue, com essa conexão, você consegue a sua intuição, né, para fazer a atividade da melhor forma possível. Outra coisa também que ele falou, que eu não copiei aqui, porque senão fica muito extenso, essa coisa do, no primeiro dia eu expulso demônios, no segundo eu curo, no terceiro eu me aperfeiçoo. Pastorino também falou no outro sentido, que falou em etapas de que a gente primeiro tem que curar a si próprio, aquela coisa do, primeiro a gente tem que vencer os nossos defeitos mais ligados à carne, às sensações, essa coisa de superar os vícios ligados às sensações, depois superar os nossos vícios mais morais mesmo, combatendo em nós esses defeitos mais ligados mesmo à parte moral, e no terceiro a gente se aperfeiçoa, porque aí começa, a gente alcança um outro nível, ao vencer esses vícios físicos e mais morais, a gente aperfeiçoa, porque a gente vai entrar num outro nível de necessidade de aperfeiçoamento, mas aí é outra coisa, é mais de aquisição de conhecimento e de outras virtudes que nem passam pela nossa cabeça, que ainda existem, né? Então, ele traz também isso também só para o pessoal, para o nível pessoal, embora também acho mais importante esse outro nível, e eu acho até que a gente já, há algum tempo atrás, a gente fez um outro estudo que falava sobre isso, que quantas vezes o ser humano ele é convidado, a vida traz a ele esse convite de, vamos lá, vamos agora nesse momento, vamos trabalhar a sua mediunidade, você vai servir a sociedade através da sua mediunidade, e a coisa do véu da carne que a gente já havia discutido, quando a pessoa reencarna e acaba, claro, formando sua família, tendo seu trabalho e tudo mais, mas se deixa envolver a tal ponto, por isso que prioriza essas coisas. Aquilo que a gente estava falando no estudo. Eu não posso porque meu marido não gosta. Eu não posso porque meu filho ainda está pequeno. Eu não posso porque eu tenho a demanda do meu trabalho. E isso tudo é secundário na existência de uma pessoa, porque isso tudo é passageiro. Isso tudo não é nada diante da eternidade, quando todo ser humano deveria priorizar os compromissos do espírito. E, no final das contas, o que vai ficar é seu espírito. E as pessoas acabam não priorizando os compromissos espirituais e priorizando esses compromissos temporários e passageiros, que são os compromissos da vida física, né, Pri? Eu acho que a gente falou sobre isso, agora eu não lembro em qual estudo, mas tem pouco tempo, eu acho. Você lembra qual estudo, Pri? Não lembro qual estudo não, mas nós falamos sobre isso sim. E acho que até semana passada a gente falou um pouquinho sobre isso sim, Cris. Acho que foi exatamente sobre... Gente, hoje passou rapidinho, tá? Já está faltando só 10 minutos. Cris, você quer fazer um comentário? Se não, pedir para a Pri já fazer a prece de encerramento para... Eu estou ouvindo, Cris, está tranquilo. Cada dia eu vou aprendendo mais um pouco. Eu consegui uma Bíblia aqui em casa, mas a minha Bíblia não é bíblica evangélica, então é separado, né? Que foi falado, sim, no último estudo, na última segunda, vocês foram comentados sobre isso mesmo. Na casa de Mateus, foi falado, sim, na segunda-feira, porque eu estou anotando, né? Eu fico aqui anotando com o caderninho ao lado e vou anotando o que vai falando para eu aprender, né? Porque um dia eu comento alguma coisa, se Deus quiser. Beleza, Pri. Beleza. Então, Pri, vou pedir para você fazer a prece de encerramento, para depois a gente escolher. A gente depois pode comentar mais um pouco mais, por favor. Então, vamos, mais uma vez, né? Vamos fechar os nossos olhos para agradecer por essa oportunidade benfazeja em nossas vidas, em que nos nutrimos espiritualmente com o que é necessário, pois nem somente, né, o homem não vive somente do pão material,
Nós precisamos alimentar o nosso espírito com as boas palavras, com as mensagens do bem, com o que Jesus nos ensinou. Então, agradecemos, Deus, por termos esta oportunidade em nossas vidas. Mas também vamos te pedir, Senhor, vamos te pedir pelas pessoas que estão nos hospitais, por aqueles que trabalham nos hospitais também, que eles passam por momentos difíceis, independente de qual função eles estejam exercendo. Abençoe os nossos lares, abençoe os nossos vizinhos, os nossos governantes, Senhor. Abençoe aqueles que estão nos asilos, nos orfanatos, aqueles que não têm um teto para se abrigar, os grandes líderes religiosos. Na verdade, Senhor, te pedimos por todos nós que estamos no planeta Terra, que neste exato momento possamos sentir as luzes divinas que se desprendem do mais alto, chegando até os nossos corações, Senhor. Por isso, nós te agradecemos, pedimos para que o Senhor continue conosco hoje e sempre. E vamos pedir a permissão para finalizarmos mais esse estudo abençoado, falando: Senhor, fique conosco, graças a Deus. Graças a Deus, obrigada, Pri. Selecionar aqui, Bíblia, o estudo da semana que vem, com a permissão de vocês também, né? Então, cadê? Aqui, deixa eu ver. Abrir a esmo. João 4, 19 a 30, a verdadeira adoração. É grandinho, tá? Você está sem som, é grandinho. E eu queria comentar uma outra coisa também, Pri. Essa coisa dessa cisma que sempre há quando surge uma nova complementação da verdade, porque ela acontece porque as pessoas acham que já é a verdade absoluta. Porque o que precisa é todo mundo, de todas as religiões, se conscientizarem disso. Nenhuma religião está pronta, nenhum princípio religioso está pronto, porque as coisas vêm de acordo com a evolução da humanidade. Aprendendo isso aqui, tem muito conhecimento até no Evangelho que as pessoas ainda não alcançaram, que a gente não alcança, porque a gente não está preparado para isso. Então, conforme a gente for ficando preparado, vão surgir novos Kardec's, novos Torres Pastorinos e etc., para trazer esses novos conhecimentos. Mas é preciso que a gente, em algum momento, toda a humanidade tenha isso em mente. Nada está pronto. Em termos de religião, em termos de mensagens que vêm do alto, não está pronto. Tudo só está ainda no nosso nível evolutivo, mas as coisas virão. E não é porque elas não são aquilo que já está aqui que estão erradas, como a gente sempre tem tratado isso. Não está aqui nos meus profetas, isso é erro, isso é heresia. A gente tem que acabar com essa coisa de heresia em qualquer nível. Não, as coisas vão chegando. Certo? A gente vai aprendendo de acordo com a intelectualidade, né? Comprei um caderno só para fazer o estudo do Evangelho. Estava tudo cheio de folha solta, que é grampeando, botando uma pasta. Agora não. Agora eu tenho um caderno só para isso. Deus queira que em breve a gente enche esse caderno aqui, né? Encha muitos cadernos, se Deus quiser. Tá prior, Clarice, que participar aqui com a gente. Querendo contar as novidades aqui da escola. Graças a Deus que tem escola e novidade aqui. Eu não sei se a gente consegue voltar esse ano, Pri. Já está ameaçando uma nova onda, mas... Aí, quando eu li isso também, aí, o Pastorino coloca da punição pela lei do retorno, eu me preocupei pela minha nação,
porque realmente tem muita demonstração de falta de empatia. E a gente sabe, como a gente viu aqui, tudo gera retorno, tudo retorna para você de bem e de mal. E quando se trata de um povo inteiro, quer dizer, bom, mas vamos deixar isso para lá, e também tem muita coisa boa acontecendo, tem muita gente tendo excelentes iniciativas para mitigar o sofrimento do próximo, né? Então, vamos acreditar naquilo que também a gente já viu aqui. O mal só é mais barulhento, então ele parece que é maior, mas, na realidade, ele só é mais escandaloso. De repente, ele é só uma minoria barulhenta e a psicosfera, eu acho que está melhorando no país. As coisas estão começando a ganhar um rumo novo e eu acho que, se Deus quiser, quando for a hora, a gente sai desse pesadelo. É só para permanecer nisso enquanto nos for necessário para o nosso aprendizado, como você leu no início do nosso estudo. As dores devem permanecer enquanto elas forem necessárias para acabar gerando bem maior. No caso, evolução, né? A gente precisa evoluir. Faltam 2 minutinhos. Alguma coisa para encerrar? Não, tudo certinho, Cris. Tudo beleza? Então, obrigado por mais esse dia de estudo e até semana que vem, a gente, se Deus quiser, com as bênçãos de Deus, a gente se encontra aqui para mais um estudo. Tá? Até semana que vem, Cris. Tchauzinho, Cris. Beijo. Semana abençoada. Beijo. Fica com Deus. Fiquem com Deus também. Tchauzinho. Tchau, menina.